Olá pessoal, vamos ao resumo diário da novela Amores Verdadeiros. Querem saber de tudo sobre a novela? Se inscreva no canal e ative as notificações. Quarta-feira, 22 de setembro de 2021, Roberto liga para Kendra e revela que Nelson entregou a carta. Kendra, gananciosa, fica possessa de raiva e diz que Nelson é um idiota. Padre Jerônimo pede que todos vão à sacristia para resolverem seus assuntos. Kendra manda Roberto seguir Aguiar. Kendra diz a si mesma que essa foi a última vez que Nelson aprontou e diz que ele vale mais morto do que vivo. Aguiar pergunta a Deus por que o castigou dessa maneira. Vitória diz ao traste do Aníbal que chegou o momento dele confessar tudo. Aguiar caminha e olha para o sol. As vistas de Aguiar começam a escurecer. Poliana tenta escutar atrás da porta sobre o que acontece na sacristia e Guilha repreende. Adriana e Vitória enfrentam Aníbal. Vitória chama o pai de desumano e diz que ele deixaria Liliana à própria sorte. Aníbal, infeliz, diz que teve seus motivos para fazer o que fez. Vicente chama Aníbal de desgraçado e diz que ele irá pagar caro por seus crimes. Nick enfrenta Aníbal e diz que adorava ele, mas que agora vê que ele é um ídolo de barro que se quebrou em 1000 pedaços. Liliana chama Aníbal de cruel e diz que ele queria que ela não nascesse. A Aguiar começa a perder a visão pela terrível descoberta e sofre. Vitória se preocupa por José Ângelo. Gusmão e Nick vão atrás de Aguiar. Candelária diz a Aníbal que fez o que fez por amor à sua filha. Candelária diz a neta que não sabia que ela era a filha que tinham arrancado dos braços de Adriana. Liliana diz que ela deveria ter contado a verdade e que eles tivessem chorado pela filha deles. Liliana acusa Candelária de ter enganado ela e seus pais. Liliana pergunta como ela pode ter olhado por eles durante todos os anos. Candelária diz que com uma culpa enorme e pede perdão a ela. Liliana diz que não pode perdoá-la. Liliana declara todo o seu ódio por Aníbal e Candelária. Aguiar trompa em algumas pessoas na rua por suas vistas estar escuras. Liliana briga com Aníbal e Candelária. Adriana manda Candelária parar de se justificar. Vicente diz que o que fizeram não tem perdão. Liliana diz a Candelária que José Ângelo está sofrendo por culpa dela e por ter enganado sua própria filha. Aníbal manda Liliana não tratar Candelária daquela forma. Liliana diz: "E você cala a boca. Você me desprezou antes mesmo de eu nascer. Eu tenho vergonha de ter o seu sangue." Aníbal diz que a ama. Liliana diz que é mentira e que ele só se importa com a opinião alheia e diz que jamais o perdoará. Aníbal diz que ela é uma balvaneira. Liliana responde ao traste: "Não. Hoje, mais do que nunca, sou filha do José Ângelo Aguiar." Candelária implora o perdão. Adriana manda ela parar com isso e diz que se Nelson não tivesse revelado a verdade, ela continuaria calada. Adriana enfrenta Aníbal e diz que o pai destruiu sua vida. Vicente diz que Aníbal o destruiu também e o mandou para a prisão injustamente. Candelária fica chocada. Vicente revela as maldades de Aníbal contra ele. Liliana sente mais desprezo por seu avô. Aníbal diz que vai para casa. Adriana diz ao imbecil que vai à delegacia o denunciar por seus crimes. Aníbal diz que vai enfrentar qualquer um e sai. Liliana despreza Candelária. Liliana diz a Adriana e Vicente que não para de pensar em seu pai e diz o quanto o ama e que para ela não existe outro pai além dele. Vicente se machuca com as palavras de Liliana. Aguiar se recorda de momentos com Liliana. Aníbal planeja sua fuga. Vicente diz a Liliana que a ama e que entende que ela também ama Aguiar como o pai e que isso nunca vai mudar. Liliana pede que Vicente a entenda. Vitória consola Liliana. Uma menina chega oferecendo flores a Aguiar. A menina se apresenta com o nome de Liliana e o apelido de Lili para ele. Aguiar se emociona e abraça a menina e se recorda de sua filha. Aguiar fica cego e não consegue mais enxergar. Nick e Gusmão procuram por Aguiar. Liliana sente um mau pressentimento e se desespera. Todos tentam tranquilizá-la. Liliana diz que seu pai está em perigo. Quando Aguiar vai atravessar uma rua, quase é atropelado por um ônibus. Ele é salvo pois a menina que ele conversou gritou por ele. Roberto presencia a cena. A menina ajuda Aguiar e o tira da rua.
Aguiar diz a ela que está cego e não consegue ver nada. Roberto escuta e liga para Kendra e diz a ela que o caipira karateca ficou cego e quase foi atropelado. Kendra diz a Roberto que essa é a oportunidade deles e manda ele levar Aguiar para sua casa. Kendra planeja arrancar dinheiro de Vitória, a chantageando com a vida de Aguiar. Roberto se aproxima de Aguiar e consegue fazer ele ir com ele. A menina diz a Aguiar que rezará a Deus para que ele recupere a visão. Kendra e Salviano se encontram no restaurante. Kendra confessa a Salviano que teve vários amantes, mas o único que a satisfez em todos os aspectos foi ele. Kendra pede que Salviano volte a ser seu amante e cúmplice. A víbora diz a Salviano que planeja acabar com Nelson para poder ficar rica. Nelson escreve uma carta a Vitória. Salviano incentiva que Kendra se entregue à polícia. Kendra debocha e se nega. Kendra seduz Salviano e diz para recomeçarem uma vida nova. A cretina diz que já tem tudo perfeitamente calculado para se livrar de Nelson. Salviano diz que Kendra tem razão e que não podem voltar atrás. Kendra manda Salviano terminar a relação dele com Beatriz. Os dois se beijam. Roberto tenta sequestrar Aguiar, mas Nick e Gusmão o encontram. Roberto foge para Nick não o reconhecer. Aguiar diz a Gusmão e Nick que está cego. Nick e Gusmão ficam chocados. Salviano diz a Kendra que bastou o beijo dela para comprovar que a paixão deles segue viva. Salviano aceita a proposta de Kendra. Salviano diz a Cobra Cascavel que não é necessário eliminar Nelson. Kendra propõe que Salviano e ela fujam para o Brasil e aproveitem sua liberdade por lá. Salviano aceita. Salviano fala mal de Beatriz e Guile para Kenga. A víbora diz a ele que vai sem ir ao Brasil e que só serão os dois. Salviano e Kendra se beijam. Liliana pergunta a Vitória onde estão Vicente e Adriana. Vitória diz que eles foram à delegacia. Liliana se dá conta que Adriana é seu irmão. Liliana também se dá conta que o bebê de Vitória, na verdade, é seu primo. Vitória pergunta a Candelária onde está a filha de Cristina e Aguiar. Candelária diz que está enterrada no cemitério de Santa Rita. Aguiar, Gusmão e Nick chegam na mansão. Vitória abraça Aguiar. Aguiar abraça Liliana e a chama de filha. Liliana diz ao pai que ele sempre será seu pai. Vitória, Candelária e Liliana descobrem que Aguiar está cego. Elas se surpreendem. Adriana e Vicente denunciam a Aníbal pelo roubo da filha deles. Liliana diz ao pai que ele tem que recuperar a visão. Aguiar diz que queria ver o rosto da filha e conhecer o seu filho. Nick diz a Aguiar que todos eles o amam. Liliana sofre e Nick tenta consolá-la. Nick diz a Lili que pode contar com ela. Roberto liga para Kendra e diz que o plano deu errado, pois Nicole e Gusmão o impediram. Robson diz a Adriana e Vicente que pensou que Aníbal era um homem íntegro. A Adriana diz que não e que Aníbal é um monstro e tem que pagar por seus crimes. A Adriana diz a Robson que o miserável de seu pai deve passar os restos de seus dias na cadeia. Nelson deixa recado na caixa postal de Nick, dizendo que a ama. Salviano liga de um número desconhecido para Nelson, muda a voz e o alerta sobre Kendra. Ele afirma a Nelson que Kendra é uma assassina e que planeja eliminá-lo. Nelson fica chocado. Nelson pensa que se trata de uma vingança de Aníbal e não dá ouvidos à ligação. Aguiar passa por exames. Poliana diz a Liliana que João Constantin poderia fazer um filme com a vida dela. Nick diz a Liliana que o culpado de toda aquela desgraça é o avô delas. Candelária procura por Aníbal. Tomasi diz que Aníbal nem chegou em casa. Todos descobrem que Aníbal mentiu mais uma vez. No aeroporto, Aníbal escapa em um avião particular. O doutor informa a Aguiar que ele sofreu um transtorno psicogênito da visão, que é quando uma pessoa sofre uma grande emoção e afeta a visão. Aguiar pergunta se ele voltará a enxergar. O doutor diz que ele passará por um tratamento. A Adriana chega com a polícia na mansão Balvaneira para prender Aníbal. Tomásia informa que Aníbal nem foi na mansão. Adriana e Vicente ficam furiosos. Aníbal se dá conta que viajou sem seus diamantes. Candelária se presta a ser entregue à polícia. Liliana chega ali desesperada e pede que não prendam sua avó. Salviano diz a Ofélia que Beatriz e Guile não merecem ser enganados como ele está fazendo. Salviano diz à madrinha que revelará a verdade a Beatriz e se entregará à polícia.
Salviano diz a Ofélia que dará um fim às maldades de Kendra. Nick conta à mãe que Aníbal fugiu e que Candelária foi presa. Vitória se surpreende.